A camada de valência. Os elétrons da camada de valência são os que possuem liberdade de participar dos fenômenos elétricos ou químicos. Quando um grupo de átomos estão dispostos simetricamente entre si, como pode acontecer numa molécula, um elétron de valência pode muitas vezes girar em torno de 2 núcleos atômicos ao invés de um só. Quando isso ocorre, esses elétrons de valência unem os átomos entre si, formando a chamada cadeia de valência. Se, depois de formadas cadeias de valência, ainda sobrarem elétrons que não possuem uniões firmes, estes denominam-se elétrons livres. Quanto maior o número de elétrons livres no material, melhor será sua condutividade. O que é condutividade? Condutividade é a característica de um material conduzir mais ou menos corrente elétrica. Mais fluxo de elétrons, bom condutor. Menos fluxo de elétrons, mau condutor. Vamos seguir. Efeitos da corrente elétrica. Efeito térmico. São vários efeitos, ok? Primeiramente vamos estudar o efeito térmico, que lembra o quê? Calor. Quando a uma máquina se aplica energia mecânica, esta deverá superar, entre outras perdas, uma espécie de resistência chamada atrito. Perde-se energia mecânica ao vencer o atrito. Ou seja, eu vou precisar de uma força para poder superar o atrito, né? Essa força para com que esse corpo, essa carga, movimenta-se. Entretanto, a energia não é realmente perdida, pois reaparece em forma do quê? De calor, térmica. No ponto ou nos pontos de atrito, né? Dependendo o tamanho do corpo e o tamanho da superfície onde esse corpo vai se movimentar e causar o atrito. Houve simplesmente uma transformação de energia mecânica em energia térmica, eletricamente negativo, recebendo o nome de ânion. Ok? Então, ânion é carregada com carga negativa. Lembra na aula passada? E cátion, aula, carga positiva. Perfeito? Lembramos, sempre lembrando. Em muitos casos, o calor produzido não é desejado e faz-se o possível para reduzi-lo ao mínimo, né? Quanto menos calor, menos atrito, menos perda de energia, seja ela qual for, térmica, elétrica ou mecânica. Por exemplo, quando há elevada intensidade de corrente, o condutor será feito de pesadas barras de cobre para manter baixa a resistência. Quanto maior o diâmetro, maior o fluxo de elétrons. Explicado porque o condutor tem que ser espesso? Quando estas medidas não forem suficientes para manter o calor em um nível seguro, o próprio calor poderá ser retirado para outra parte. Chamamos isso, senhores, de dissipadores térmicos. Assim, muitos motores possuem ventiladores embutidos que sopram ar frio sobre os condutores aquecidos pela corrente que por eles passa. Nesses rotores, normalmente, chamam-se arestas, né? São extremidades no rotor, continuidade dessas extremidades que atuam como um ventilador, que sopram esse ar sobre os seus fios internos, reduzindo assim o aquecimento e sucessivamente a perda de elétrons. Continuando, nos aparelhos eletrônicos é comum ter dentro desses equipamentos os chamados dissipadores, que são usados normalmente para dissipar o calor de transistores de potência, aquecidos devido à passagem de corrente elétrica entre seus terminais. Entretanto, há casos que o calor é desejável,
Certos aparelhos, como torradeiras, aquecedores e ferros elétricos, são construídos com condutores especiais, feitos de ligas que oferecem resistência à passagem de corrente. Então aqui acabamos de explicar o efeito térmico. Na próxima videoaula falaremos sobre o efeito luminoso.